Começa agora Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Entrevistas, reflexões e entretenimentos. Prosa Criativa. Apresenta Arlete Aquino Dalpino e sua equipe. Boa noite. A surpresa acabou de acontecer, que já mostrou a nossa convidada, Babi. É prosa, né? É prosa criativa. As coisas acontecem assim fora da caixa, né? Era só um suspense. Ah, um suspense. Isso, tá. vendo uma pessoa. Entendi, agora eu entendi. Tem coisas que a gente muda de nome, né? É um spoiler. Pronto. Aquele pequeno flash estranho daquele canal lá que às vezes mostra, né? Ah, verdade. A gente já começa ficando um pouco diferente aqui, né, gente? Muito obrigada por vocês estarem conosco nessa noite. E aqui conosco nós vamos prosear, como sempre, com muita liberdade. E que, se vocês mandarem perguntas, vão nos apoiar a fazer essa conversa fluir. E junto comigo, tenho umas pessoas muito especiais aqui nesse grupo, né? A Babi, que acabou de falar, que deu o spoiler aqui que você falou, você contou. Ela está na mesa de som, né? Como eu já contei para vocês, a primeira mulher a dominar essa arte, mesmo não trabalhando nessa área, né? Eu só tenho a agradecê-la. E ao meu lado está aqui Mateuzinho, né, Mateus? Boa noite. Oi, boa noite. Bem, suave, tranquilo. Ótimo. E estamos com a minha colega aqui do meu lado, a Valéria, que é uma das amigas da minha mãe, que ajudou a divulgar o livro dela e veio conversar um pouquinho com a gente. E, de fato, eu tenho que agradecer sua mãe, que deu a ideia. É verdade, não né? É? Minha mãe é... A sua mãe é fera, viu? Outro spoiler. Outro spoiler. Falou o nome da pessoa. Minha mãe é cheia dos links. Pra você. O quê? Sua mãe é o quê? Minha mãe é cheia dos links já. É, tudo muito linkado. E com a gente lá em São Paulo está quem? Nada mais a pessoa que está com o cabelo incrível essa noite. A pessoa mais tímida do planeta. Sou uma pessoa muito tímida. Boa noite, pessoal. A minha mãe disse que quando era jovem era tímida. Eu estou tentando acreditar nisso, mas eu não estou conseguindo. Tá difícil. Como o tema hoje vai ser sobre as mulheres, nós podemos falar sobre isso também. O que você acha? Eu acho fantástico. Então, vamos e lá. nós estamos com uma convidada maravilhosa, né? É mesmo, né? Que vocês já tricotaram, né? Já tricotamos bastante. Acho muito especial isso. Boa noite, Valéria. Boa noite a todos. Um prazer, nossa, uma alegria enorme estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que a gente vai prosear muito e vai ser muito divertido. Obrigada pelo convite. Como o Mateuzinho aqui já disse, eu sou amiga da mãe dele. Sou amiga da Arlete também, né? Vou contar, a gente vai contar essa história. Posso contar já? Contar. Se você sentir à vontade, pode contar, porque é especial. É uma coincidência muito boa, né? Quando a Giovana falou assim, a mãe do Matheus, que é a Giovana, falou assim, posso te indicar para um programa de uma amiga? Eu acho que o programa tem a sua cara, você vai gostar de participar? Eu falei, pode, aceito o convite, né? Indicação. Então é da Arlete, da mãe Girafa, não sei se você conhece. Eu falei, lógico que eu conheço. Eu dei aula para a filha dela quando a filha dela tinha 3 anos. Então, assim, é uma coincidência, não existe, né? Não. É um encontro, uma sincronicidade das boas, assim, e que está propiciando esse encontro, esse momento, que aí eu já conheci a Ana por telefone, realmente a gente já teve uma prosa boa no sábado, e agora eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história e conversar um pouquinho com vocês. Realmente, é muito especial. Babi, eu não estou na tela. É muito especial mesmo recebê-la, porque eu acho que é essa coisa da sincronicidade, mas também do mundo ser redondo, né? E o quanto que essas memórias afetivas são especiais para lembrar da nossa história, do que você representou para minha filha, daquela escola maravilhosa que a gente aprendeu muito com ela, né? Daquela pessoa especial também, Miriam Risse, que foi me deixou um legado para todos nós, né? Às vezes eu me sinto assim, trabalhando, Valéria, e até
contando um pouco daquela história, daqueles momentos, daqueles trabalhos que fazíamos lá, né? Eu acho que não saiu da gente, né? Ah, não saiu. A gente aprendeu muito, né? A escola foi o meu primeiro emprego. Então, eu estava no magistério. Foi até uma história engraçada também, porque eu estava no 3º ano do magistério. E aí uma amiga que estudava comigo tinha o sonho de ser professora e dar aula lá naquela escola. E eu estava fazendo magistério porque minha mãe falou que eu devia fazer magistério. Porque até então eu falava, não, acho que eu não quero ser professora. Aí a minha mãe, não, vai fazer sim, que é legal, você já tem uma profissão. E eu fui, né, acatei a orientação da minha mãe. Aí a minha amiga falou, vamos lá na escola preencher uma ficha, que na época tinha que preencher uma ficha, né, que falava. Aí eu falei, vamos, vou te fazer companhia. Chegou lá, a moça que atendeu a gente falou assim pra mim, você não vai preencher a ficha? Eu falei, não, só tô fazendo companhia. Não, faz uma redação, vem preencher a ficha também. Uau! Eu não sabia disso. Então, aí eu preenchi a tal da ficha, fiz uma redação, sempre gostei muito de escrever. Eu sou que nem a Ana, muito tímida, né? Falo pouco. Aí escrevo, gosto de escrever. Preenchi a tal da redação e fui embora para casa. Uns 2 dias depois, eu acho, eu cheguei da escola, minha mãe falou assim, olha, ligaram para você da escola tal, para você ter uma entrevista hoje à tarde. Eu falei, como assim eu tenho uma entrevista? Não, você tem uma entrevista hoje à tarde com a coordenadora. Aí fui, para minha surpresa, ela falou que ela tinha gostado muito da minha redação. A redação eu tinha que contar como eu queria, qual era o meu sonho de ser professora, né? Como era o meu sonho de ser professora. Então, você vê como eu escrevo bem, que assim, eu não queria ser professora. Não era até um sonho, né? Não era ainda um sonho, né? Mas assim, eu fui laçada pelo magistério, pela escola, pelo método, pelas pessoas, e eu me apaixonei. Então, assim, eu descobri uma professora dentro de mim. Ah, que ótimo. Né? Adorava as crianças, a equipe, né? A gente foi colega de trabalho, a gente se divertia muito, a gente aprendia muito, né? Trabalhava muito. E a gente se divertia muito, né? Eu me divertia com aqueles alunos, eu rolava no chão com eles, né? E então, tinha essa opção, né? A gente tinha essa opção. Então, realmente foi uma experiência gratificante, que assim, foi como meu primeiro emprego, minha primeira experiência profissional, de relacionamento profissional com as pessoas, e eu posso dizer que foi muito positivo, em todos os sentidos. A escola tinha todo o cuidado de humanizar as relações, né? E ainda com o método, como eu ouço você falar, isso tudo vem trazendo contribuições para nossas vidas, né? É impossível não desagregar daquele conteúdo que a gente experienciou lá, né? Mas o Matheus não sabe qual escola que é, nem a Ana, nem a Babi, mas a gente está aqui só começando, não esquenta aqui para vocês, porque o tema de hoje é transforme seu trabalho em uma ponte para a sua felicidade. E amanhã é um dia muito especial para todos nós, né, Matheus? Para você também, né? Ou não? Olha... Peguei você de surpresa agora. Pegou! Levando em consideração que para eu existir eu preciso dessas pessoas, né? Vamos pensar sobre isso. Mulher, né? E então a gente também vai falar um pouco sobre isso com você. Se você puder mandar suas perguntas, você pode entrar no Facebook, você pode entrar no YouTube. Você pode entrar aonde, Babi? No aplicativo? Isso, no aplicativo do Vivência Espírita. Então você pode baixar pelo celular. Tá. E você também pode entrar no YouTube do Vivência e Facebook. Tá fazendo toda a transmissão nesses canais. É um lugar que você se sentir melhor, isso, né? Exatamente. A Babi tá ali na tela hoje. Aletinha? Oi, Ana. Eu posso fazer... eu posso fazer uma partezinha? Deve. Pode. Porque eu sou tímida, né? Eu estava conversando com a Valéria, nós estávamos conversando, né, Valéria, abordando vários assuntos. Quando ela começou a falar do quanto ela é feliz no trabalho dela, eu falei, é esse o assunto. É isso que você tem que levar para o Prosa Criativa. É verdade. Porque eu falei, eu vou falar sobre o quê? Aí a gente começou a conversar, né, e surgiu a ideia, e eu posso dizer que eu sou feliz no trabalho desde que eu comecei, olha só, lá na escola, porque realmente foram momentos muito divertidos, né? Eu tenho amigas até hoje da escola, alunos. Teve um dia que eu fui a um evento cultural
e tinha uma produtora lá nesse evento, que ela trabalha numa grande instituição cultural aqui da cidade. E ela falou assim para mim, não sei se você está se lembrando de mim, mas eu fui sua aluna. Uau! E você que me inspirou a trabalhar na área cultural pelas aulas e as vivências que você fazia com a gente quando a gente tinha 6 anos de idade. Então, assim, né, é muito gostoso ouvir isso. A gente não tem ideia do que a gente faz na vida das pessoas. Então, por isso que a gente tem que sempre ter muita responsabilidade no que a gente fala, como a gente age, porque a gente sempre está influenciando alguém. E, de preferência, a gente deve influenciar positivamente, né? Influenciar crianças, influenciar pessoas, né? Na função de professora. E hoje, na função que você exerce no Vicentina Aranha, é muito especial, né? Microfone. Eu tô sem microfone. Desculpe. Olha, vou falar uma coisa, fala, Valéria. Fala. Quando você fala, você contando sobre o seu trabalho, eu fiquei assim impactada com as suas falas. E o seu tom de voz, ele é tão aconchegante, tão acolhedor, que o seu tom envolve a gente de uma forma, eu consegui sentir a sua felicidade à distância e falando por telefone o quanto você é especial. Ai, que bom ouvir isso. A gente fala com o coração mesmo, né? Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente se empolga, né? A gente fala com a alma, não é só com a boca, né? Como dizem. Então, sai do coração mesmo. Que bom ouvir isso, é muito gratificante. Quando a Ana conta, e aí a gente já pode começar a dar um start, né? Do que você faz, essencialmente, nesse parque maravilhoso que a gente tem aqui assim, em São José, que às vezes me faz pensar assim, Ibirapuera, Nova York. Eu fico pairando por aí, pensando que dentro de São José dos Campos tem esse espaço. A gente tem a sorte de ter um parque urbano maravilhoso, que é no centro de São José dos Campos, que é o Vicentina Aranha, onde nós temos ali mais de 3.000 árvores plantadas, aquele bosque maravilhoso, aquele patrimônio histórico que conta história de inúmeras pessoas que passaram pela cidade. É um espaço de cura, porque a maioria das pessoas que passaram, que ficaram internadas naquele sanatório, foram curadas. Então, tem gente que fala assim, nossa, mas você não tem medo de trabalhar lá? Não tem fantasma? Eu falo, bom, fantasma tem em todo lugar. Mas, assim, lá só tem fantasma bonzinho. Então, assim, é um espaço de cura, de qualidade de vida, de cultura. Só acontece coisa boa lá dentro. Então, a gente tem a área cultural, a gente tem a área da preservação do patrimônio histórico, tem a área infantil, tem os animais, tem o meio ambiente, sustentabilidade. Então, tem muita coisa acontecendo ali dentro e à disposição das pessoas. E eu vou confessar para vocês que é um orgulho para mim muito grande, que sou joseense, nasci aqui, poder fazer parte dessa história, porque ali a gente está construindo uma história, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está cuidando daquele patrimônio para as futuras gerações. Então, para mim é um orgulho muito grande poder fazer parte disso. Já tem uma árvore plantada lá, que está crescendo e que vai ficar para a história, com certeza, né? Então, aí, quando os meus sucessores passarem por lá daqui uns anos, vão ter lá uma árvore com a minha plaquinha, que fui eu que plantei. Então, é uma felicidade fazer parte dessa história da cidade. Eu posso falar o nome dos nossos convidados, dar boa noite, convidar dos nossos ouvintes? Claro, por dar boa favor. noite aos nossos ouvintes. Arthur Maranese, Hugo Estefânio, Aécio, nosso number one, desejando uma boa semana a todos, o doutor Eduardo, Maria Bene, o doutor Eduardo dando boa noite para todos, Valéria Reis, e ela diz, maravilhoso mesmo, sempre fazia caminhada lá. Olha só. Então, a Passo Valéria... a palavra, devolvo para você, Valéria. Eu vou complementar. A Valéria está nos Estados Unidos, Valéria. Valéria. Doutor Eduardo é um neurologista muito especial para nós todos. O Aécio, number one, que ela disse, ele não perde um programa, ele está lá em Minas. Que legal, que Enfim, legal. todas as pessoas...
Quem mais está aí que você... O Arnaldo também, o Arnaldo, estou aqui, ele disse. Ah, tá, ele quer ser citado, muito bom. Quem mais você falou que eu me perdi? Ah, doutor Eduardo. Maria Benê. Eu não conheço, mas prazer e que bom que você está aqui conhecendo a nossa programação, viu, Maria Benê? E o Arthur é um fofo, ele já esteve aqui, um prodígio, sabe? Uma criança que tem muitos elementos que completam o ser humano. Ele é muito gente boa. Muito obrigada, viu, Arthur? Estou com saudade de você. Então, contando sobre esse trabalho que você fala que transforma vidas, será que as pessoas entendem que tinha algum sofrimento que pairava por ali e depois elas adentrando dentro do espaço, vendo esses trabalhos, essas contribuições que eu já senti muitas vezes ali, mudar essa perspectiva, tirar essa crença de que ali tinha pessoas que sofriam por estar doente, alguma coisa? Com certeza. Principalmente as famílias que tiveram parentes internados lá, têm essas memórias, né? É muito triste mesmo quando você tem parentes, entes queridos que sofrem, que estão doentes, e foi uma coisa muito séria, né? Uma doença muito séria por muito tempo. Então, essas pessoas têm essas lembranças, mas a gente e a gestão anterior, né? Quando eu falo a gente, é todo mundo que passou por ali trabalhando, todo mundo conseguiu reconstruir, ressignificar aquele espaço. Então, a gestão anterior que trabalhava lá começou um ótimo trabalho, eles deixaram para a gente um ótimo legado, uma ótima equipe, né? Faz um ano, agora em fevereiro fez um ano que eu entrei lá no parque, que o Aldo Zonzini é o presidente, é o diretor executivo. Nós éramos da Fundação Cultural. E aí, quando ele foi convidado a assumir a gestão do parque, ele foi e me convidou para ir com ele, eu aceitei na hora. Não tive a menor dúvida. E aí, é um desafio, né? Uma novidade, porque ali a gente não trabalha só com a área cultural, que é mais a minha expertise, mas tem a parte do patrimônio, tem a parte do meio ambiente, da sustentabilidade, da qualidade de vida, um monte de coisa que eu acabei abraçando e estou adorando. E isso, as pessoas refletem isso quando elas estão dentro do parque, elas mandam mensagem, elas participam. A gente brinca que o parque é o quintal da casa de muitas pessoas. Tem gente que vai lá todos os dias, com o filho, com o avô, com o pai, com a tia. Assim, é o quintal da casa das pessoas. A gente até fez, agora em janeiro, a gente fez uma coisa que representa muito isso, porque a gente fez uma noite do pijama nas férias. E a gente fez o cinema ao ar livre para as crianças irem de pijama. Não só as crianças foram de pijama, como os pais, as mães, o avô foram de pijama também. Então, para vocês verem como as pessoas se sentem à vontade. Confortáveis, eles né? têm uma sensação de pertencimento ali no parque. Né? Então, o parque é nosso, eu me sinto à vontade, eu também vou de pijama. Então, assim, para a gente que trabalha ali, isso é ótimo. É sinal de que as pessoas estão aproveitando e que a gente está contribuindo aí para a vida dessas pessoas ser mais feliz, ser mais alegre, mais dinâmica, para eles terem momentos divertidos, digamos assim. Né? A gente precisa relaxar em família também, né? Eu já vi tantas coisas. Eu vou ser suspeita para contar o que eu já vi ali, que eu já filmei, já coloquei isso publicamente, porque o que mais me atende assim é o fato de ver as famílias reunidas. Sim. Que eu vejo que as crianças estão tendo um espaço para brincar, que às vezes elas estão dentro de apartamento ou aos domingos só frente à televisão e a videogames, e ali eu vi crianças brincando. Até tinha lugares, para falar aqui dedando alguém, que eles ficavam cavocando, assim, com um pazinho igual de praia, ainda colocando água, fazendo as melequinhas, sabe? Eu vi muito disso, eu gostei de ver. O parque é das pessoas, então é interessante porque como eles têm essa sensação de pertencimento, eles ajudam a cuidar. Sim. Então a gente tem aqueles frequentadores que vêm falar que o pé de acerola está precisando de poda. Olha, passou alguém ali sem máscara, o outro estava mexendo na flor, o outro, aquela galinha está sem pintinha, o que aconteceu? Ela tá doente, não está doente, vocês estão alimentando bem as galinhas. Tem gente que leva fruta, tem um senhorzinho que todos os dias ele leva fruta para colocar para os passarinhos. Uau. Então, assim,
a gente se diverte, a gente desce ali para dar uma volta. Todos os dias eu dou uma volta no parque, eu ando, né? Converso com as pessoas, vejo os espaços, converso com as galinhas, tiro o sapato. É um espaço muito especial mesmo. E a gente encontra com as pessoas que dão esse retorno para a gente, que colaboram com a gente com o cuidado do parque. Tanto é que os vigilantes, eles sabem os nomes de muitas pessoas. Ai, que Eles conhecem fofo. pelo nome os frequentadores. Então, existe essa troca muito boa desse cuidado. Os vigilantes cuidando das pessoas, porque a gente recebe muito idoso lá no parque. E as pessoas cuidando também do parque junto com a gente. Certo. Aninha, Mateus, querem prosear com ela aqui? Senão eu vou... Valéria, eu quero prosear sim. Eu já conversei com ela, mas eu quero assim que ela fale. Nós conversamos sobre uma questão assim que algumas pessoas dizem assim. Na verdade, foi eu que falei, né? Existem pessoas que dizem: quando eu me aposentar, eu vou fazer o que eu gosto. Né, Valéria? Nós falamos sobre isso. Quando eu me aposentar. Aí eu disse para ela: eu me aposentei e continuei trabalhando, porque eu faço o que eu gosto. Então, eu vou continuar fazendo o que eu gosto. Então, essas pessoas que buscam, esperam ter essa aposentadoria, esse espaço aí, para fazer mais coisas e não conseguem, o que você poderia dizer a elas? Porque você é maravilhosa e gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto. Então, Ana, quando a gente chega assim, numa idade que a gente está um pouco mais experiente, a gente percebe que muitas vezes a gente perde tempo na vida da gente porque a gente fica esperando chegar lá, né? É o que você falou, quando eu me aposentar, quando eu ficar rico, quando eu tiver um carro melhor, quando eu ganhar dinheiro, eu vou me divertir. Só que aí, com o tempo, a gente aprende que o divertido é tentar chegar lá, né? Porque no meio do caminho, eu não vou dizer, hoje eu posso dizer que eu estou num bom momento da minha vida, né? Num trabalho que eu gosto muito. Aliás, eu sempre trabalhei onde eu gostava, nunca tive esse problema, mas está um momento muito gostoso. E aí, a gente não é tão fácil, tão simples assim, né? Porque tem gente que pode estar escutando falando assim, para você é fácil, você trabalha num lugar que você gosta. Mas já teve muito enrosco no meio do caminho para chegar onde eu tô. Então, assim, já teve falta de dinheiro, já teve desemprego, já fui mandada embora de um trabalho que eu gostava muito. Mas hoje eu entendo que se eu não tivesse sido mandada embora desse trabalho que eu gostava muito, que eu achava que era eterno, eu não ia estar onde eu tô hoje. Se eu tivesse lá nesse trabalho que eu gostava muito, eu jamais teria descoberto esse trabalho que eu tô hoje. Então, hoje eu agradeço muito de ter sido mandada embora desse trabalho anterior, lá atrás, que eu achei que fosse eterno, o melhor trabalho do mundo, que foi, quando eu estava lá, foi muito gostoso, mas eu estou onde eu estou hoje porque essa porta lá atrás fechou. E o que eu posso dizer para as pessoas é que, assim, aproveitem todos os dias. Deem risada com aquele colega chato de trabalho que você acha que é chato, mas um dia ele vai contar história, você vai contar a história dele, vai lembrar, como eu me irritava à toa com aquele fulano, que bobeira. Então, assim, aproveitem, sempre vai ter alguém para te ensinar alguma coisa, para te falar alguma coisa legal, vai ter alguém para te ajudar, porque todo mundo precisa de ajuda no meio do caminho. Você pode ajudar as pessoas. Então, assim, escute mais quem está do seu lado, preste atenção em como as pessoas estão se sentindo, para ver se elas estão precisando de alguma coisa. E, assim, uma coisa que eu aprendi muito, assim, e que hoje eu pratico, eu posso dizer que eu pratico isso, assim, não queira crescer sozinho. Nossa. Né? O seu objetivo tem que ser, só vai dar certo o seu negócio, o seu trabalho, se você fizer pelo outro. Se o seu objetivo for sair de casa e falar assim, hoje eu vou deixar a vida de alguém um pouquinho melhor. Então, essa é a minha meta hoje. Eu acordo todos os dias e falo assim, olha, que eu tenha a oportunidade de deixar a vida de alguém um pouco melhor. Então, com isso, as coisas vão voltando para você. Você vai fazendo pelo outro, você vai recebendo, você nem percebe. Quando você vê, a coisa já aconteceu. E aí você
eu posso dizer que o trabalho é a ponte para a felicidade. Porque se você vai exercitando, no começo é um exercício, né? Isso não acontece assim, né? Não sou iluminada, né? Ai, sou maravilhosa, nada disso. É treino, é leitura, é prática, é tombo, é choro, é medo. Tudo isso você vai juntando, aí você fala assim, não vou ficar nesse tropeço aqui não. Eu vou superar isso. E aí você vai superando, você vai aprendendo, você vai pegando o exemplo de outras pessoas, que tem muita gente boa nesse mundo, muita gente capaz, muita gente fazendo bem. E você vê que essas pessoas, poxa vida, por que essas pessoas estão onde estão? O que elas fazem? Né? Então vamos fazer também, vamos aprender com elas e vamos fazer também. Então eu acho que a gente tem que se divertir. Eu sou uma pessoa muito bem-humorada, né? Eu sou daquelas que acordo, olho no espelho, vejo o cabelo, né, tudo espatifado, eu falo, nossa senhora, né? Tô assim hoje. Levei um susto na hora que eu acordei. E dou risada com meu cachorro, falo sozinha em casa. Então eu acho que o bom humor, a alegria, ela movimenta o nosso dia e atrai coisa boa também, porque quando você está com energia boa, você acaba atraindo um monte de coisa boa também. Mesmo Com porque, certeza. com certeza, no Vicentina Aranha, onde você está trabalhando com tantas adversidades, né? Pessoas que trazem até alguma energia não tão positiva, ou outras pessoas que, enfim, que nem você falou, que contribuem, né? Olha, precisa podar árvore, olha, precisa cuidar dos animais. E se você estiver Sim, com tem uma dia que você baixa tá meio energia, atravessado, né? Aí você fala assim, nossa, não está contente com nada, essas pessoas. E depende de como o positivo gera o positivo, né? Sim. Não é só uma... É impossível agradar todo mundo. Sim. Né? Quando você aprende isso, você já fica mais tranquila no trabalho. Eu sou uma pessoa muito exigente comigo mesma. Então, eu fico muito brava quando dá alguma coisa errada, porque trabalhar com evento, com produção, você tem que ter jogo de cintura, porque por mais que esteja tudo planejado, acontece o imprevisto. Então, assim, você tem que ter calma para resolver o imprevisto. Não adianta ficar nervoso, porque aí a coisa azeda de vez. E é sempre assim, quando você está ali, no calor da emoção, para resolver alguma coisa, sempre chega alguém para dar um palpite errado, né? Para falar, para fazer uma crítica. E aí você tem... Não vou dizer que eu já consegui segurar todas as vezes, não. Já teve vezes que eu respondi meio atravessado, aí depois eu falei, pra quê? Né? Aí eu fico acabada quando eu dou uma resposta atravessada. Claro. Algumas vezes já tive a oportunidade de me desculpar, mas com o tempo a gente vai aprendendo. Eu já estou um pouco melhor hoje, já estou conseguindo segurar um pouco mais, né? Você engole umas 3 vezes assim e fala assim, não, o senhor tem razão, muito obrigado pela sua colaboração, a gente vai prestar mais atenção. E aí vai, né? É o chamado treino. E que a gente vai... A hora que você vê que você consegue passar por uma situação que, ao invés de você ficar irritado, você consegue resolver com paciência, nossa, é uma delícia. Você vai dormir feliz. Eu me lembro que eu estava... a Babi estava comigo, né, Babi? No final do ano, quando foi a apresentação do coral de Natal. E eu acabei ouvindo algumas coisas assim ao redor, né? Não tem como não ouvir, ainda mais que eu trabalho nessa área de educação, Sim. A antena não desliga, Com sabe? certeza. Adoraria que desligasse às vezes. E nós fomos para... Foi um acaso, né? A gente não tinha visto a programação. Foi isso, Babi? Isso mesmo. É que, na verdade, a gente viu a programação, mas a gente estava em dúvida. Tinha 2 eventos. Em quais eventos que a gente iria? Aí a gente escolheu esse evento. E aí é muito interessante a gente perceber na fila as divergências, ao sentar-se, porque tinha a questão da pandemia. Sim. E todo mundo, ai, que calor, que frio, calor, que frio. Foi aquelas questões, né? A idade. Chuva. Aí você está sentada, a pessoa fala assim, então, eu sou idosa, você tem que sair para eu sentar. E a gente foi contornando a situação. Ao iniciar o coral, Valéria, aquelas vozes... eles são maravilhosos. Não teve como não perceber a mudança de energia. A arte, ela tem esse poder, ela transforma, hipnotiza as pessoas. Verdade. Então, assim, muda a vibração.
das pessoas. Esse coro que cantou lá na capela, esse evento foi no dia da reabertura da capela. Ela estava em obra. Verdade. E aí foi o evento de reabertura que a gente recebeu lá na capela o coro jovem de São José dos Campos, que é da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. E esse coro é maravilhoso, é o maestro Sérgio Werneck, que faz um trabalho há 15 anos com esses jovens, e eles têm uma qualidade altíssima, não tem como a gente não se emocionar com eles. Então, é o que você falou. Tá todo mundo reclamando. A hora que começa a apresentação e as pessoas se envolvem. Então, a arte transforma mesmo. Então, acho que daí a gente podia pensar sobre, em qualquer situação da nossa vida, né? Inclusive nessa data de amanhã, Dia da Mulher e tudo, no que você trabalha, você que está nos ouvindo, espera só mais um pouquinho, faz uma fuga no banheiro, dá uma respirada, porque algo pode mudar aquela energia, né? Com certeza. A gente tem que respirar fundo. Se você está em algum lugar que você sente alguma coisa errada, vai dar uma volta, vai tomar uma água. Alguém te achou, mas continue. Desculpa, gente. Isso é um programa que pensa fora porque da eu caixa. desliguei o celular. Tá tudo certo, né, gente? Tá tudo certo. Algumas vezes tudo bem. Alguém tá querendo prosear junto. Deve ter alguém dando sugestão aqui, né? Esse telefone ele é meio estranho. Desliga ele para mim, Matheus, por favor. Aperta aqui do lado até ele desligar. Perguntas aqui? Pode. Sim, por favor. Posso só contar uma história antes da sua pergunta? Pode. Eu acho muito legal essa história. Ótimo. Há anos atrás, eu trabalhava numa outra empresa e eu tenho uma amiga que ela é muito... Eu adoro contar essa história. Ela é muito devota de Nossa Senhora de Lourdes. O nome dela é Arlete, inclusive. Ai, que nome lindo! É um nome lindo. E ela é muito querida. E ela é devota de Nossa Senhora de Lourdes. E um dia ela estava com uma questão pessoal e ela falou assim para mim, vamos comigo lá na gruta da Lourdinha, ela chama carinhosamente de Lourdinha. Vamos comigo lá na gruta da Lourdinha, porque eu quero fazer um pedido para ela. E você tem uma energia muito boa, eu quero que você vá comigo, para você rezar junto comigo. Falei, vamos, né? Fui. Eu não conhecia Nossa Senhora de Lourdes, a história e tal. E nós fomos à gruta do Parque Vicente Aranha. Até então eu só passeava no parque, caminhava, ia aos eventos e tal. Quando chegou lá, ela rezou, a gente rezou até de mão dada, para dar força, assim. E aí, depois que ela fez o pedido dela, ela falou assim, você não tem nada para pedir para Nossa Senhora de Lourdes? Pede para a Lourdinha que ela te atende. A Lourdinha, ótimo. Aí eu falei, bom, eu estava num momento que eu estava pensando em mudar de emprego, então eu falei, nossa, trabalhar num lugar desse deve ser a melhor coisa do mundo. Isso há 5 anos, 6 anos atrás. E aí, quando eu fui trabalhar lá, eu não lembrava dessa história. E aí ela virou para mim e falou assim, você se lembra do pedido que você fez para Nossa Senhora de Lourdes quando a gente foi lá rezar? Eu falei, não. Aí ela falou assim, então, você falou que você gostaria de trabalhar num lugar como esse. Então, é assim, coincidências não existem e pedidos são atendidos. Linda história, gente, vocês gostaram? Para complementar a história, eu e a Lourdinha fazemos aniversário no mesmo dia. Dia 11 de fevereiro é dia de Nossa Senhora de Lourdes e é o meu aniversário. Somos aquarianas. Então, assim, isso ficou muito forte para mim, muito marcado, porque eu falei, poxa vida, que legal, né? Olha só, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede, porque a gente é atendido. Então, eu estava pensando nisso agora. Mas é uma história linda que você está dividindo aqui com a gente, e isso complementa ainda mais, né? O que nós estamos fazendo aqui, né? E por que aquele lugar, né? Sim, aquele lugar é mágico. Ele tem muitas histórias, tem muita gente contando, que chega lá e conta uma história pra gente. Eu recebo mensagem de pessoas que falam, a minha avó passou por aí, a minha mãe trabalhou aí, o meu tio, avô, o meu nome é Rodolfo, em homenagem ao padre Rodolfo. Então, assim, todos os dias a gente recebe histórias interessantes daquele lugar, é muito legal. Gente, mas olhe, eu fiquei muito, muito empolgada com essa história. Você gostou, Aninha? Eu adorei. Eu acho, assim, essas histórias, muitas vezes... a gente está num estado não muito animado quando a gente lembra dessas histórias,
que todo mundo tem uma história na vida para contar, e como você diz, Valéria, é perfeito, não existem coincidências, existem propósitos. Sim, exatamente. E eles acontecem, sim. E é verdade, minha avó dizia isso para mim, muito cuidado com o que você pede, porque pode acontecer. E a gente tem que estar aberto, né? Então, assim, a gente pede, mas a gente também tem que se movimentar, né? Não dá para falar, universo, né? Eu quero tal coisa e senta e espera. Não dá. A gente chega nos lugares, mas é fruto de muito trabalho, é fruto de um bom relacionamento com as pessoas, é fruto de como você trata as pessoas, de como você lida com a sua família, né? Da sua responsabilidade com todo mundo, porque você não está sozinho, né? A gente não está aqui nessa vida passeio, né? A gente tem aí um propósito. E mesmo que o que a gente conversou, né, Ana? Às vezes a gente está trabalhando num lugar que a gente não curte, né? Eu não estudei para trabalhar nesse lugar. Eu mereço mais, merece mesmo. Eu também acho que todo mundo merece. Mas o primeiro passo é assim, vamos aceitar esse momento? O que eu posso aprender enquanto eu estou trabalhando aqui? Alguma coisa a gente vai aprender. A gente vai encontrar alguém que vai ensinar alguma coisa, a gente vai aprender a tirar xerox, a gente vai aprender a fazer qualquer coisa. E um dia vai ser útil. Você vai poder ensinar para alguém, você vai chegar numa empresa, de repente você vai estar num lugar e alguém vai falar assim, olha, tira uma cópia ali para mim. Chega o seu chefe, maioral, superintendente, tira uma cópia para mim. Se você não tivesse aprendido a tirar cópia lá atrás, num emprego que você achou que não fosse nada, você não ia poder atender um pedido aí desse superintendente bam, que de repente vai começar a reparar em você porque você foi prestativo e foi tirar uma cópia para ele de uma coisa que você considerava boba. Então, todo lugar, todo trabalho é uma ponte, é um pedacinho da ponte para você chegar onde você quer chegar. Então, eu acho que todo trabalho é válido, que ninguém deve desistir, né? Se você tem um sonho, vai atrás, se vira, corre, procura as pessoas certas, mas não reclama. Para de reclamar. Vai fazer, vai trabalhar, que vai dar certo. A gente não tem que fazer a pergunta por que eu estou trabalhando aqui, mas e sim para quê. Exatamente. Qual o aprendizado que eu vou tirar daqui? Exatamente. Não e assim, quanto mais cedo a gente entende... Para quê? Quanto mais cedo... Você tem a resposta... E com certeza, como você diz, você está começando a construir a ponte para a sua felicidade. E quanto mais cedo a gente entende isso e a gente aprende isso... Hoje eu posso falar de boca cheia que, assim, a hora que eu entendi que ninguém tem culpa do que acontece na minha vida, que só quem é responsável por qualquer coisa que aconteça na minha vida e que aconteceu na minha vida sou eu, né? É a gente, é libertador. É libertador, te liberta de coisas do passado, te liberta de coisas do presente, de coisas do futuro. Porque, assim, se você entende que tudo que aconteceu na sua vida até hoje, a responsabilidade foi sua, você vai começar a melhorar seu futuro. Porque aí você começa a fazer coisa boa agora, trabalhar direito, fazer, seja o que quer que seja direito, porque só vai acontecer coisa direita na sua vida. Então, você deixa de ter correntes... Você deixa de ter correntes para ter asas. Exatamente. Nossa, e é uma delícia, viu? É uma delícia. E eu posso falar para vocês, já tive momentos de raiva, de falar, porque fulano puxou meu tapete, porque fulano fez isso, me fez perder o emprego, fulano não me respeita. Enfim, hoje em dia já passou, né? E se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, talvez eu não tivesse sofrido, né, nesses períodos aí. Mas também, assim, não teria aprendido. Então, tá tudo certo. Né? Já foi, tá tudo resolvido. Verdade, concordo plenamente. Posso ler aqui? Já tem recadinhos e perguntas? Pode, mas você sabe que tem alguém aqui que tá tendo uns insights aqui, faz assim, ó, e não fala? Fala, Matheus. Deixa o Matheus falar. Oi, eu? É o único menino aqui... Então, a gente tem que deixá-lo falar também, dar voz a ele, né? Não. Apesar de estarmos comemorando o Dia da Mulher aqui junto com essa maravilhosa Valéria. Não, aqui, assim, muitas das coisas que ela fala é que o Vicentino me traz muita memória, porque eu moro
é meu quintal. Sim. Né? Eu moro no Apolo ali atrás, então basicamente é meu quintal. Então, eu me recordo do Vicentina com um muro alto, branco, que você não tinha visibilidade lá dentro. Não tinha aquela restauração, né, que tinha. Tinha algumas galinhas, só que não as galinhas da Angola, porque era uma praga escorpião ali na proximidade. Então, o uso, né, da galinha para caçar. Lembro de uma hortinha no fundo, que agora não tem mais, acho que o dono de lá não estava. Mas eu tenho resquícios de memória, assim, de 20 anos atrás, né? Então, mudou muito, né? É um lugar que está mais movimentado, está mais acolhedor. E, assim, para mim é diferente, né? De ver essa transição. Até porque, na verdade, o meio dessa transição eu tava morando em outro lugar. Então, para mim, foi um salto, né? Eu falei, mas cadê o muro? Eu tô vendo a galera andando. Mas eu gostei das aquisições, participei de algumas. Sempre do meu jeito bem um pouquinho mais tímido, um pouco mais retraído. A última vez foi agora recentemente, um pouquinho antes do carnaval. Foi até engraçado que, como, né, você fala, a gente planeja as coisas, só que às vezes não dá certo. Eu vim com um monte de folha canson. E as folhas canções, elas são muito grossas, dá a impressão que tem muito, mas ela é pouquinho. Então aí a minha mãe falou assim, olha, desenha para as crianças, as crianças colorem. Só que elas iam desenhando e falavam assim, dá um papel para eu desenhar também? Eu falei, tá bom, vai indo. Aí uma falou com a outra, começou a ficar cheio, tinha muita criança, não tinha canção suficiente. Eu começava a partir folhas, assim, para conseguir distribuir. E aí eu fiz o desenho de uma centopeia, né, da Cissa, e deixei lá para as crianças colorir. No final, a gente estava já na transição, já ia entrar um outro escritor, um outro artista, né, e aí, tipo, sobrou aquela folhinha no meio, assim, eu já ia saindo, a menina olhou e falou assim, posso levar para mim? Eu olhei e falei assim, vai, é teu. Dobra aí e leva. É bem marcante, né? E eu acho engraçado, porque eu vim com uma expectativa de fazer um desenho, distribuir, ó. Então, eu acho que para todo mundo que trabalha lá é assim, não é? Porque você tem vários colaboradores com você. Tenho. A gente tem uma equipe muito bacana. Somos uma equipe eu tenho 4 produtores que são incríveis. Tem o pessoal, o menino da comunicação, o pessoal da manutenção, são 24 ao todo, contando com vigilante, produção, comunicação, arquitetura. Essa é uma pergunta que veio aqui no YouTube para mim. Tá. De quantos colaboradores você tem ao seu redor? São 24. Nós temos, porque assim, o parque ele é gerido pela AFAC, que é uma organização social sem fins lucrativos, e que ela faz a gestão do parque. Tá. Então, nós somos contratados pela AFAC, por essa associação. A gente recebe uma verba da prefeitura e o restante das coisas que nós fazemos lá, restauro e tudo mais, eles são oriundos de editais de captação de recursos federais, patrocínios. Temos várias empresas que patrocinam. A gente tem um book de patrocínios onde as pessoas podem expor a sua marca no parque de várias maneiras, e isso nos ajuda a realizar toda essa programação. Muita coisa a gente faz com parceria, mas a gente remunera os artistas que trabalham lá. A gente tem uma parceria também com a Fundação Cultural, que nos encaminha muitos artistas aqui da cidade, de projetos da Fundação. Tem artistas que vêm oriundos de editais, como o PROAC e tudo mais. E tem alguns que a gente contrata para participarem da programação. Mas, ao todo, para responder a pergunta, nós somos em 25 na equipe. 25 colaboradores? 25 colaboradores. Tá. E todas as pessoas, elas são remuneradas? Todos esses colaboradores são todos remunerados. Tá. E faz horário comercial ou não? Porque, no caso, vocês têm muitos eventos então, no final de semana. Isso é uma coisa incrível, assim, porque a gente se divide.
Às vezes a gente quase dorme no parque, porque em períodos de grandes eventos, né, a gente acorda, chega lá 8 horas da manhã e sai só a hora que termina o evento. E no dia seguinte a gente está lá de novo, seja sábado, domingo, feriado, enfim. Mas o trabalho é tão gostoso que a gente vai de boa. É diferente, né, do que você estar num trabalho braçal e tudo mais. Se bem que às vezes o mental cansa muito mais, né? Porque o planejamento e fala com muita gente ao mesmo tempo, eu fico bem exausta, assim, às vezes. Mas os meninos folgam, né? Às vezes trabalha sábado e domingo. Às vezes não, né? Sempre trabalhamos sábado e domingo. Aí folga na segunda, na terça. A gente vai trocando por folga. Revezamento. Né? Faz um revezamento. Mas tem hora que não dá para folgar. E aí a gente vai direto e aí para quando dá. Entendi. Porque a equipe é pequena. Quando são grandes eventos, a equipe é pequena, mas dá certo. Porque, assim, as pessoas que trabalham lá são muito motivadas. Desde o vigilante, que está lá na portaria, até o nosso diretor, né, até o cargo mais alto, que é o diretor executivo, todo mundo é muito motivado. Então tem o pessoal do café, o pessoal da limpeza, da manutenção dos jardins, todo mundo dá palpite, todo mundo dá ideia, dá opinião, colabora, contribui. Então, assim, esse é o sucesso do Vicente Aranha. Olha que interessante. Então, todo mundo tem colabora, voz. todo mundo tem voz. A gente apresenta... Mesmo não estando naquela área específica. Mesmo não estando naquela área específica, porque a gente, quando tem um projeto, a gente apresenta para todo mundo. Eles são os primeiros, a equipe toda, desde o vigilante, todo mundo. A gente faz uma reunião, mostra para eles o vídeo, o que vai ser a campanha, como que acontece, envolve todo mundo. Se tem camiseta, todo mundo ganha a camiseta para estar vestindo a camisa e saber divulgar aquele evento. Literalmente vestindo a camisa. E assim, a gente tem vigilante que tira foto às vezes e manda pra gente. A gente fala, a gente tem um fotógrafo vigilante, não um vigilante fotógrafo. Porque a foto é tão boa que aí a gente usa nas redes sociais. Então, ele tem, às vezes, o cara da manutenção, o chefe da manutenção está fazendo alguma coisa, chega um outro de outra área e fala assim, olha, por que você não faz assim? Vai dar mais certo. E aí ele olha e fala, nossa, não é que é verdade? Então, assim, todo mundo se sente à vontade para contribuir com o trabalho do outro e com muito respeito. Um trabalho sistêmico, né? Porque isso envolve a todos e você não precisa cuidar de que todos estejam participando, né? Você não precisa ficar controlando ninguém, não, né? É assim, a gente escuta muito isso, porque as pessoas chegam e falam assim, nossa, outro dia mesmo veio uma pessoa elogiar uma funcionária nossa que é responsável pela limpeza dos banheiros, era um final de semana, estava cheio o parque num domingo de manhã, e ela foi ao toalete e chegou lá, estava a funcionária lá limpando o banheiro e o banheiro estava muito limpo. E aí ela elogiou essa funcionária e falou, olha, parabéns, o banheiro está muito limpo. Aí a funcionária respondeu, eu limpo como eu limpo o banheiro da minha casa. Uau! E aí ela não sabia da funcionária, não sabia com quem ela estava falando. E essa pessoa que elogiou era amiga do nosso diretor-presidente. E chegou para ele e falou, olha, eu preciso te fazer um elogio porque a sua funcionária falou isso. Então, assim... Eles fazem mesmo, entendeu? Eles cuidam, eles dão sugestão, eles são responsáveis, eles fazem com carinho, eles cuidam da gente. Então, é uma equipe muito bacana. Desculpe, mas eu me lembrei de uma coisa. A Ana quer fazer pergunta. Só um minutinho, Aninha. No YouTube, né, Aninha? Eu me lembrei de um livro que eu li e de outros trabalhos que eu vi da Disney, né? Porque na Disney... eu sei que a gente está falando um pouco distante aqui, a realidade, mas eu estou trazendo a essência. Lá, se você perder algo, como eu vi, alguém perder alguma coisa, o próprio funcionário da limpeza poderia ir na loja, como ele foi na loja e presenteou a criança que perdeu um objeto X que ela comprou. Olha que legal. E aí você vê que todo mundo está envolvido mesmo. Sim. É um lugar que você está dentro de uma magia incrível e que você está sendo acolhido, né? E você percebe que quando todos falam a mesma linguagem ou próxima dela, você pensa assim, bom, então não vai adiantar eu ficar levando e trazendo de um para o outro. Quando uma pessoa diz que limpa o banheiro... Como está limpando da casa dela? É incrível, né?
Nossa! E falou naturalmente, ela não falou forçado, ela não sabia com quem ela estava falando, né? Então, assim, é muito legal, né? Você vê que você pode realmente confiar e cada um faz o seu. A gente faz assim, bom, esse evento é isso, 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 isso. Quando eu chego lá no parque, os meninos já montaram tudo, já tá tudo certo. É impressionante. É muito legal. Gente, mas isso fala muito da líder também, né? Aninha, eu vou permitir você falar aí, porque senão eu não deixo, vai. O Hugo coloca nada como senso de pertencimento. Faz toda a diferença. E exatamente o que você acabou de falar vai de encontro à frase do Hugo, né? E eu vou ler mais alguns aqui. O Arnaldo, eu sou um dos frequentadores, raramente passo uma semana sem ir ao VA. O Aécio faz uma pergunta até e depois... já a intimidade bateu aí nessa fala, né? Nossa, bateu totalmente. Agora eu vou ler uma pergunta do Aécio, depois tem outra do Hugo. O Aécio pergunta, até onde iria a felicidade no trabalho, no sentido de se dar bem nas responsabilidades de companheiros da mesma área? Também vai de encontro ao que você falou, eu creio, mas a palavra é sua, Valéria. Então, a gente trabalha, às vezes eu já trabalhei em lugares que você diverge das pessoas, muitas vezes. Mas eu acho que tudo isso é válido, porque quando você discute um assunto, quando você coloca em debate um assunto, você tem que estar pronto também para ouvir o que o outro está falando, né? Para mim isso não foi assim tão tranquilo quanto é agora, não. Eu sempre fui meio marrenta, já arranjei muita confusão no trabalho, de querer debater, defender a minha ideia, porque assim, como eu gosto muito do que eu faço, quando eu tenho uma ideia, algum projeto, eu estou com ele inteiro na cabeça. E eu tenho certeza que ele vai dar certo. Algo me diz que aquilo vai dar certo. Então, se chega alguém para mim e fala assim, não vai dar certo, não é assim que faz, não é assim que funciona, eu fico um pouco brava. Mas, hoje em dia, eu já aprendi a ouvir o outro, porque as sugestões hoje são muito bem-vindas. É aquilo, a gente aprende que a gente não faz nada sozinho. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a gente diverge, sim. É saudável divergir das pessoas, mas a gente tem que aprender a conversar. Quando a gente aprende a conversar, tudo dá certo. Às vezes você pode até ir embora meio emburrado, mas passa. E quando nós estamos discutindo com alguém, é porque aquela pessoa é especial pra gente, né? Sim, e ela tá preocupada com que dê certo. Porque se ela tá dando sugestão, porque se fosse alguém que não tivesse nem aí, ia deixar você errar, né? Não ia dar palpite, não ia querer... acontece na portaria, exatamente, parque, não ia querer contribuir. Então, enquanto as pessoas estão contribuindo, divergindo, falando, sugerindo, é porque a coisa está funcionando. Concordo. Aninha? Verdade. O Hugo pergunta, aprender a gostar daquilo que não gostamos a princípio e não nos faz mal, ofere nossos valores. Você percebe isto como um conformismo ou evolução da pessoa? Uma evolução da pessoa, com certeza. Porque conformismo é quando você desiste da vida, eu acho, né? Agora, você aceitar aquele momento que você está vivendo é sabedoria, porque vai passar e é só você querer que passe, mas assim, muitas vezes você tem que ter paciência, eu já tive momentos na minha vida de eu não ter R$1 no bolso, e eu falava, gente, o que eu vou fazer? Eu não tenho R$1 no bolso, e agora? Né? Mas passou. Fico dura ainda, às vezes, isso acontece, quem não fica, né? Mas e quando eu falava vai passar, não é porque eu estava conformada, é porque eu estava vivendo aquele momento, eu precisava passar por aquilo, por algum motivo eu precisava passar por aquilo. E tentei aprender o que eu tinha que aprender com aquilo, com aquele momento. Então, eu não acho que seja conformismo, não, eu acho que é uma questão de
experiência, né? A gente vai aprendendo, a gente vai ganhando um pouquinho de sabedoria, vai ouvindo as pessoas mais velhas, vai pedindo ajuda. Mesmo porque, né, Valéria? Nada é nosso em definitivo, nem nossas dores, né? Nada. Gente, vocês estão ótimas A gente está hoje, profunda, né? Profunda, é bem bacana isso. Bem Mas bacana. é verdade, tudo passa. Coisa boa passa, coisa ruim passa, tudo passa. A impermanência é, assim, a coisa mais real do mundo. Você está aqui, hoje eu estou no Vicentina, amanhã posso não estar, e assim por diante. E é viver esse Eu presente, acordo e né? já falo para mim mesmo. Eu acordo e falo para mim mesmo, isso também vai passar. Seja bom, seja ruim, também vai passar. É que a gente está sempre com o pé no futuro, né? Ou, às vezes, no passado. E aí o presente fica a desejar, Exatamente. né? Estando no Parque Vicentina Aranha, você está no presente. Porque o que vocês oferecem lá, né, Matheus? Você deu uma risadinha aí, porque acertei. O que vocês oferecem no parque, como eu disse, parece muito com Ibirapuera, parece muito com outros parques tão grandes e tão bonitos. O que a gente percebe que a música que tem ali, aquelas atividades que tem das mulheres que fazem os quadradinhos, as atividades de que as pessoas estão vendendo coisa ali na feirinha, Sim. As crianças correndo, aquelas árvores que você pode sentir cheiros e aromas deliciosos, e isso tranquiliza o ser humano, né? Sim, com certeza quem passa por alguma atividade ali no parque sai melhor. Sai melhor do que entrou. Eu não tenho a menor dúvida disso. Esse sábado, por exemplo, foi um sábado que tiveram muitas atividades na área de qualidade de vida. Então, teve tai chi, teve bate-papo com a roda Mamãe do Bem, teve meditação, teve dança circular, teve observatório de pássaros, teve... Então, assim, tem para todos os gostos, todos os estilos. O parque estava vibrando e todas as atividades com muita gente participando. Tudo ao mesmo tempo ou tinha horários diferentes? Tem horários diferentes, porque se você quiser, você pode participar de todos os outros. Certo. E as pessoas se respeitam, as pessoas, quando tem coisa que tem que tirar senha, as pessoas já entenderam que é com senha, que não dá para aglomerar, que não dá para ser todo mundo ao mesmo tempo. Então, realmente, é o que você falou, Arlete, é pulsante o parque, né? Ele é. E as pessoas passam por ali. Agora, vou fazer um comercial aqui. A gente precisa de ajuda das pessoas, né? O parque, ele não se mantém sozinho. Então, os prédios restaurados, alguns a gente já restaurou, alguns a gente já tem a verba para começar a obra de restauro. E, nesse momento, a gente está com uma campanha que se chama Restaurando Juntos, que é para o restauro da cobertura da varanda do pavilhão central. Aquele pavilhão que você enxerga logo que entra no parque, é um pavilhão muito grande, então para ser restaurado é uma verba muito grande. Então a gente vai fazer o restauro aos poucos. Então a gente está começando pela varanda, já foi feito o guarda-corpo da varanda e agora o próximo passo é a cobertura dessa varanda. Então tem uma plataforma chamada Benfeitoria. Você entra lá, Benfeitoria/Restaurando Juntos. Você tem como colocar, Babi? E você pode doar o valor que você quiser. Você pode doar R$5, R$10, R$50 e tem 2 empresas patrocinadoras que elas, a cada real que for doado, essas empresas dobram o valor. Então, é uma campanha que está no ar, está vigente. E foi o que eu falei no domingo, lá antes da gente começar a apresentação, né? Fazendo propaganda lá para todo mundo que estava lá. Certo. Falei, gente, imaginem que orgulho vocês entrarem nesse parque quando essa varanda estiver restaurada e vocês falarem assim, olha, eu contribuí com o parque, com o restauro do parque. Então, participem das campanhas, porque são muito bem-vindos. A gente faz campanha de alimento, a gente faz campanha de agasalho. Então, toda vez que a gente fizer alguma coisa, participem com a gente, porque é muito legal. Pode repetir o site, por favor? Benfeitoria/Restaurando Juntos. Obrigada. E nesse caso, se a Babi conseguir, a gente vai colocar aqui na tela principal para já dividir essa informação. Ótimo, que bom, eu agradeço. É muito especial isso. Nós entendemos assim, a maior possibilidade é de recreação, diversão, cultura. Esse espaço traz muitas ideias.
Aconteceu, uma pergunta que veio aqui no YouTube, no WhatsApp, perdão. Aconteceu alguma coisa assim que foi hilário lá dentro? Ah, muitas, né? Deixa eu ver se eu lembro de alguma. As galinhas da Angola invadiram a minha casa uma vez. Ah, sim. As galinhas fogem, né? Elas dão um rolezinho. Elas dão um rolê. Então, a gente tem vídeo, por exemplo, do vigilante ali na ciclovia da 9 de julho, o vigilante correndo atrás das galinhas, porque elas estavam indo pro Apolo. Elas vão pro Apolo, elas pulam o muro, elas atravessam a rua, elas param o trânsito, e é muito engraçado, porque as pessoas vão devolver as galinhas, E né? elas andam juntas, E elas né? andam juntas. E É, no comboio. É um comboio mesmo. É um comboio de galinha. Até uma vez eu tenho Elas fazem um barulhão, né? eu tenho um border collie. Uma vez a gente estava passeando um sábado cedo ali em frente ao parque, e quando eu olho, tinham 3 galinhas atravessando a rua, mas elas pararam no meio da rua. E os carros foram parando para não atropelar as galinhas. E eu tentava tocar as galinhas de volta para o parque, segurando o cachorro, porque eu fiquei morrendo de medo do meu cachorro dar uma bocada na galinha. E elas vinham para cima da gente. Então, assim, tem muita história. Às vezes você está gravando, já aconteceu de ter músico cantando, e elas vêm junto e cantam junto. Elas passam por ali numa cantoria que o músico ou dá risada, ou para de cantar, ou canta junto. Às vezes você está dando alguma entrevista, a galinhada vem e passa cantando, gritando ali no meio. Então, realmente, elas são uma atração à parte ali dentro do parque. Elas divertem todo mundo. No meu caso, foi bem cedinho, bem de manhã, assim, umas 6:30 da manhã. Meu cachorro, ele se alarma com alguma coisa, né? Que às vezes o quintal aparece algum bicho, alguma coisa. E ele não é um cachorro... Claro, ele é um Akita, ele é um bicho grande, branco, enorme. Mas ele é muito medroso. Ele é bem Scooby-Doo, tá ligado? Então, ele começou a latir na nossa janela desesperado. Desesperado. E a gente falou, meu Deus, o que esse cachorro tá tendo, né? Possessão. Olhamos, falando... Aí a gente olhou, cara, nosso quintal tava assim, cheio das galinhas. Ele chegava perto, elas juntavam e ele... Meu Deus do céu. E elas ficaram lá, brincaram um pouquinho ali, tipo, tinham pés de acerolas também no meu quintal, igual na... Fuxicaram ali e depois saíram pelo portão da frente. Assim, falei, gente... E elas voltam, né? Elas voltam pro parque. Então é muito divertido, assim. Mas assim, respondendo essa pergunta de coisas hilárias, né? A gente que trabalha com evento passa por muita coisa, né? Então, eu não estou conseguindo lembrar de uma história aqui, mas... Alguém já se escondeu lá dentro e vocês fecharam o parque, a pessoa ficou lá, alguma coisa assim? Tentou achar abrigo, por exemplo? Não, no parque que eu me lembre, nesse 1 ano que eu estou lá, isso não aconteceu. Tá. Isso já aconteceu num outro espaço que eu trabalhei na Fundação Cultural por muitos anos. E teve uma época que a gente foi reabrir o Cine Santana. E aí o Cine Santana tinha um projetor antigo, né, da época do cinema lá, de quando foi inaugurado, e a gente chamou um técnico, um profissional, para fazer esse projetor funcionar. E esse cara veio, esse profissional veio, ficou vários dias, tal, fazendo funcionar esse projetor. Quando ele conseguiu projetar, fazer funcionar, tal, acho que ele ficou tão contente, era o dia do evento, que ele resolveu sair para tomar uma, para comemorar. Ai. Esse cara voltou bêbado. Não. E a gente teve que trancar ele dentro do banheiro, porque estava na hora do evento. Puxa vida. E esse moço, esse profissional, né, era um técnico que estava com ele, enfim. E a gente não podia deixar ele ali, e o projetor aí a gente não conseguia fazer funcionar, porque esse moço... A gente fechou ele no banheiro. Olha. Cárcere privado, já. gente. Foi exatamente então, isso. Então, assim, acontece muita coisa engraçada. Tem coisa que eu não posso contar, mas acontece muita coisa divertida, sim. Que depois a gente lembra, a gente fala, nossa senhora, só por Deus. É verdade, porque o ser humano ele é muito engraçado nessas coisas, né? O que é proibido também tem um sabor, né? Tem. Na hora não é tão divertido. Não, mas na hora é um
estresse na hora, estresse. é um estresse danado. Depois é história para contar, Depois né? é história para contar. Então, assim, a gente tem que dar risada, gente, porque só a risada que... É porque às vezes eu fico pensando, olhando ali, quanto espaço tem, né? Quantas coisas e quantos lugares dá para se esconder por ali, né? A gente tem ali um certo cuidado, né? Porque à noite, principalmente, né? Sim. A área é muito grande, então os vigilantes tomam conta, Sim. tem as câmeras, mas a gente não tem muito problema, não. É bem tranquilo, assim. Uma coisa que eu vou até pedir aqui publicamente é que tem gente que acha que pode acender vela, né? Ah, eu vou acender uma vela lá dentro, vou fazer uma oferenda lá dentro. Ali pega fogo, né? Com muita facilidade. Então, dentro do parque não é lugar de acender vela, não é lugar de fazer oferenda, porque realmente é muito perigoso. Então, isso já aconteceu. A sorte que os vigilantes viram, foram lá, apagaram. Mas é um apelo que a gente sempre faz para as pessoas que realmente lá não é um lugar de acender vela. Não pode. Você fala na capelinha lá ou em torno? Em torno, né? Na gruta, no bambuzal. Tem gente que acende, né? Acha que é legal, a gente entende, né? Não, cada um o tem momento sua... de cada um, mas é perigoso. Então, não é o ideal acender vela. Faz a oferenda mentalmente. Também. Mas não acende a vela. Tem uma camadinha de folha seca em algumas Tem muita, áreas, né? Então, tem muita folha seca. Assim, então, o ideal é não acender. Mas a maioria das pessoas que frequentam lá cuidam, tomam cuidado. Então, realmente, os problemas são pequenos. Aninha? Antes, só para mostrar o site, que eu achei o site aqui. Peraí, desculpa, Aninha. Desculpa interrompê-la, mas eu vou até gravar. Aqui está o site. É esse, né? Isso. Só para mostrar a campanha. Eu vou elucidar essa história do site. Aqui o site. Isso. Então, nesse site, as pessoas podem fazer... Podem fazer a sua doação. Tem que entrar ali, fazer um cadastro, cadastro simples, e aí faz a doação através do QR Code. Você clica lá, já faz a sua doação. Ah lá, ó, a nossa meta são 10 mil reais do público, porque chegando em 10 mil reais, as outras duas empresas vão dar os outros 10 mil reais. Ótimo. Então, a gente está em 2.670 reais. Falta bastante, ó, a gente está com 27% de doação até agora. Então, a gente precisa de fôlego aí, gente. Vamos lá, de gás nessa campanha. E aqui está o... Benfeitoria / Restaurando Juntos. Isso, obrigada. Eu lamento, por algum motivo não gravou aqui. Depois eu vou pegar a parte do vídeo do programa e a gente espalha nas nossas redes. Pode ser, galera? Pode, com certeza. Okay. Boa. Então está ali o site, antes de mais nada, que vocês possam revisitar e colaborar. Como a Valéria citou, não é uma contribuição que tire o que você precisa. É só uma pequena contribuição, né? E outra que eu acho que é possível a gente divulgar no sentido de que tem algumas empresas que às vezes não têm acesso a esse site ou não está informado, e você pode divulgar. Nem que seja aí em São Paulo, viu, Aninha? Com certeza. Com certeza. Conte pra gente aí. O Aécio, ele faz um comentário, ele diz, só o amor permanece. E é exatamente isso, né? Se todos doarem um pouquinho, a gente trabalhar nessa campanha, uma campanha de amor, é o que vai permanecer, e é isso que vai dar o verdadeiro, o real valor para a nossa existência, né? É o que eu acredito. Até porque, né, Aninha, o Aécio, ele pode dizer sobre isso, porque ele foi beneficiado com, lógico que por merecimento, para ele editar e publicar o livro dele, né? Exatamente. Não foi? E ele faz uma pergunta. Tá bom. Uma pergunta, mais uma. Existe uma ligação entre felicidade, trabalho e espiritualidade, no sentido de unir o útil e o agradável para o aprendizado, não só para o intelecto, mas para o espírito também?
Nossa, que pergunta Valéria? profunda, hein? A dele, Até as respirei perguntas deles, fundo eu vi aqui. vocês bravando, eu tava aqui do Exato, lado. ele é assim, viu, Valéria? Olha, Ele é Écio, assim. eu tenho certeza dessa ligação, porque somos todos espíritos aqui em evolução. Então, muito do que a gente sabe, a gente trouxe com a gente, né? São lembranças que a gente vai revisitando aí de acordo com as experiências, e muito a gente está evoluindo e está aprendendo. Então, eu acho que a cada minuto, a cada segundo que a gente vive, a gente escolhe se a gente quer aprender e ter uma experiência positiva ou se a gente quer ter uma experiência negativa. A escolha é nossa. Então, eu acho que está tudo ligado. A nossa vida, a espiritualidade, a felicidade, o trabalho, as coisas boas, as não tão boas assim. Eu até brinquei esses dias com meu pai tem 92 anos, e aí a gente estava conversando, ele é muito espiritualizado, né, muito profundo nos assuntos dele. Aí eu brinquei com ele, eu não sei o que eu falei, se Deus quiser. Aí eu virei para ele e falei assim, se bem que eu estou mudando esse conceito. Não é se Deus quiser, eu é que tenho que querer, né? A responsabilidade é minha, né? Deus só está me assistindo, está aí me apoiando, mas não é se Deus quiser, se eu quiser. E ele deu risada, né? Ele falou, não tinha pensado por esse prisma. Então, Aécio, eu acho que está tudo ligado, sim. Não sei se eu respondi sua pergunta ou se eu só tagarelei aqui. Mas tá ótimo. O doutor Eduardo, ele fala assim uma coisa, aproveitando na sequência da sua resposta, o doutor Eduardo fala algo que eu considero muito importante. É importante não apenas fazer aquilo que se gosta, mas gostar daquilo que se faz. Eu acho isso muito profundo. Para mim faz todo sentido. E para você, Valéria, Arlete, Matheus, Babi? Quer falar, Arlete? Quem começa? Quantas e quantas vezes nós vamos fazer esse trabalho aqui e nos sentimos um pouco cansados porque temos outras atividades, né, que não estão ligadas à rádio. No entanto, ao chegar aqui e trazer uma pessoa tão especial como a Valéria aqui, que está ao meu lado, e unir vocês nesse propósito, né, é magnífico, porque tanto na pandemia como agora, a gente teve muitas oportunidades. Quando a Valéria citou do que eu posso fazer, eu penso assim, qual a oportunidade que você está se dando também, né, Valéria? Porque você pode não se dar, né? Sim, a gente pode escolher, a gente pode escolher. Então, assim, eu quero seguir esse caminho aqui sem muitos desafios, sem estar me preocupando muito com o que vai acontecer. Eu tenho esse trabalho aqui, eu já ganho aquilo que eu preciso, então eu vou ficar aqui até me aposentar. É uma escolha, né? É uma decisão que você tomou. Mas você pode escolher ter uma vida um pouco mais desafiadora, passar por outros momentos, por experiências diferentes. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitos medos. E já tive síndrome do pânico, já me tratei com um psiquiatra. E quando eu falo isso, as pessoas falam, nossa, mas você é tão tranquila, né? Você é tão assim, não é possível. E assim, sou extremamente ansiosa. E aí eu falei, bom, eu não quero ficar assim para sempre. Eu vou melhorar. Então, eu não tomo mais remédio faz muitos anos. Eu me trato, sim, faço terapia, faço acupuntura. Eu arranjei outros meios, mas eu quis melhorar. Eu quis mudar. Eu quero mudar, né? É todo dia. É um desafio. Tem dia que eu acordo e falo, nossa, hoje eu tô meio esquisita. E aí eu olho para essa esquisitice para ver o que essa esquisitice está querendo me dizer, né? E aí você vai descobrindo que a sua esquisitice é do dia esquisito que você teve no dia anterior. Então, assim, você quer estar legal, tenha um bom dia. Pensa coisa boa, faz coisa boa, que no dia seguinte você acorda super bem. Quer acordar esquisito? É pensar mal de alguém, é falar mal, é brigar com alguém. No dia seguinte você acorda com dor de estômago, você acorda ansioso, você acorda... Então, assim, o nosso dia a dia, os nossos sentimentos dizem muito de como a gente vai estar. E esse pânico, essa ansiedade, isso eu falo para quem... Tem muita gente que sofre com isso, é muito ruim.
Parece que a gente vai morrer mesmo. Tinha dia que eu acordava e falava assim, é hoje que eu vou morrer. Né? Como se eu tivesse controle sobre isso, né? É hoje que eu vou morrer. Já pensava, já despedia das pessoas na cabeça. Uma tragédia grega. Hoje eu dou um pouco de risada, né? Mas é sofrível. Quem passa por isso é muito complicado. Mas a gente tem que acreditar que passa, que a gente consegue. Então, eu fiz uma escolha que eu falei, eu quero olhar para os meus medos e eu vou lidar com eles. E o que eu não conseguir lidar, eu vou aceitar e paciência também, né? A gente também não consegue ser perfeito. Mas é uma escolha, viu, Ana? É o que você falou aí. A gente tem que escolher. Então, se a gente está trabalhando em algum lugar que a gente não curte muito, arranja alguma coisa boa tem nesse lugar. Então, uma vez, vou contar. Uma vez eu saí de um trabalho e aí eu precisava trabalhar. Tinha uma filha, hoje a minha filha tem 25 anos, mas na época eu tinha uma filha pequena, tinha conta para pagar, enfim. E aí uma pessoa me ofereceu um trabalho para eu trabalhar numa instituição aqui da cidade, na secretaria, fazendo carteirinha para os associados. E essa pessoa, que era o diretor dessa empresa, falou assim para mim, olha, mas o seu currículo é muito bom para trabalhar nesse lugar, mas é só o que eu tenho para te oferecer. Se você me der um emprego, eu aceito, né? Aí fui, trabalhei 3 meses nessa empresa. E eu ganhava pouco mesmo, mas o que eu ganhava ali já dava para alguma coisa, tinha convênio médico, dava para colocar gasolina no carro, enfim, né? Vamos que vamos. E no fim, foi um momento muito engraçado, né, da minha vida, porque eu atendi as pessoas ali no balcão, eu adoro conversar com as pessoas. Se tem uma coisa que eu gosto é de gente. E ali eu conversava com todo tipo de pessoa. E aí vinha um que contava alguma coisa engraçada, vinha um que reclamava, vinha um que xingava, e depois a gente ficava rindo, né? A equipe rindo daquela pessoa que passou por ali, irritada e tal. Então, assim, foram 3 meses que eu passei por ali, eu podia ter passado reclamando, né? Mas eu falei, não, vai passar, eu vou conseguir um emprego. E realmente, quando eu passei por esses 3 meses, eu comecei a receber outras propostas de emprego, mas eu sou eternamente grata por essa pessoa que me deu essa oportunidade num momento que eu estava precisando muito, que me ajudou e que se eu não tivesse aceito, eu não teria conhecido essa outra pessoa que me ofereceu um emprego melhor que eu encontrei lá, nesse lugar. Então, eu tinha que passar por ali para encontrar essa outra pessoa para me convidar para esse outro trabalho. E reconhecer isso é muito especial, até para o nosso programa Prosa Criativa, a gente está dando risada aqui ou contando algumas histórias diferentes, mas também para motivar você que está nos assistindo. Então, se você quiser compartilhar esse vídeo com alguém, porque já é a segunda história interessantíssima que a Valéria trouxe, né? É a segunda maravilhosa. As histórias, elas fazem a gente navegar num lugar que eu recordei alguns aqui. Não consegui fazer uma escuta empática na íntegra para ela, porque quando ela me contou, eu fiquei pensando em umas coisas aqui que aconteceram comigo. No entanto, nos apoia, né? Nesse momento que você está nos assistindo e achando que está tudo perdido, né? O negativo ele vem com mais frequência, né, Aninha? As pessoas trazem mais o negativo, né, Matheus? Essa é uma onda que eu tô mais habituado a dialogar, né? Uhum. Me lembra essa forma mais enérgica de falar, essa coisa mais animada. Me lembra de uma série que eu gosto muito, que é do BoJack, que é o Sr. Peanut Butter, que apesar de... que ele é um personagem que ele é mais inocente. Você tem uma construção e uma sabedoria por ter um caminho. Ele é mais inocentão. Mas o jeito animal dele faz com que ele sempre caia em lugares que ele faz dar certo. Sim. Né? Ele faz dar certo. Então ele tem uma personalidade muito cativante, emotiva. Ele chega e fala, estou feliz de ver você. Ai, que bom. Então ele tem uma forma mais acolhedora. Não é uma particularidade sua. Isso te torna única, né? Obviamente especial. Mas é difícil, às vezes, lidar com perda, com luto. E, às vezes, tipo, você perde um emprego que é o sonho da sua vida, ou que você dedicou a sua vida com isso. Que aí tem um período um pouco longo pra a gente se estruturar.
Então, a gente não pode esquecer dessa lacuna que todo mundo às vezes tem, que às vezes não dá, às vezes a gente não tem R$1 no bolso e ainda vem mais uma coisa para te quebrar. E se animar com relação a isso é muito difícil, né? Pode se construir diferentes dificuldades com relação a isso. Eu posso jogar de novo pro Freudão, mas não quero agora, porque senão eu vou estender até umas 8. Não, já são 8, quase 8h30. Eu vou me exceder. Mas é importante que o sofrimento, a gente, na clínica, a gente tem minha psicóloga teve uma fala que é muito boa, que é: a dor é inevitável, a gente vai sentir dor. Mas o sofrimento é opcional. Exatamente. Você escolhe, né, se prender ao sofrimento. Às vezes é importante para crescimento. Às vezes é abissal. Às vezes a gente não consegue sair dessa situação. E daqui, bem, o que eu melhor posso te dar ao ouvinte é falar: busca ajuda, né? Não tenha medo, porque como a Valéria mesmo disse, a gente não faz as coisas sozinho. A gente precisa dessa ajuda. Família, igreja, independente. Busca recurso que, se a gente consegue estruturar, a gente fica bem. Entendeu? É nóis. E a gente não pode ter vergonha de pedir ajuda, né? Eu sempre fui uma pessoa muito independente. E aí, quando eu me vi em alguns momentos que eu precisava de ajuda, eu tinha muita dificuldade em pedir ajuda, porque eu sempre ajudava. Mas aí, em alguns momentos, eu precisei de ajuda. E sofri muito por isso, porque eu falava: como assim eu vou pedir ajuda, né? Mas a hora que você entende que todo mundo precisa de ajuda, e aí você pede ajuda, não é vergonha nenhuma. Todo mundo passa por dificuldade, todo mundo passa por problema. Cada um tem o seu tempo, é o que você falou, Matheus. Tem hora que a gente tem mesmo que relaxar, sabe? Deixar chorar, deixar a tristeza vir, mas a gente não pode permanecer nela, né? Sim, então, nunca estagnação. Exatamente. Né? Então, se você está aí, um conselho, né, que eu dou, se você está sem emprego, está desanimado, vai fazer um trabalho voluntário, vai ajudar alguém, vai movimentar, porque o que não pode é estagnar. Então, qualquer coisa, vai escrever, pega um papel e escreve qualquer história, lembra aí de alguma coisa da infância, escreve. Desenha, escreve, faz um bolo, enfim, faz alguma coisa para não ficar parado, porque aí a energia começa a movimentar e aí as coisas começam a acontecer. Eu gostei muito dessa fala, a energia começa a movimentar. Porque eu acho que tudo fica meio cinza, né? Quando você está meio... É estranho, porque às vezes as pessoas ficam assim: levanta, faz alguma coisa. Mas a gente pode propor essa alguma coisa, fazer um convite, né? Como já aconteceu. E é verdade, de levar alguém no Vicentina lá para ver um show, para ver alguém como fosse minha companhia. Tá? No sentido de deslocar. Sim. E ao se deslocar, a pessoa que estava comigo sentiu algo diferente, porque encontrou outras pessoas, porque viu crianças vestidas de um jeito divertido, e ali foi crescendo. Porque às vezes, na intimidade, dentro da nossa família, às vezes a gente não consegue fazer esse passo, ou apoiar a pessoa a dar esse passo. Mas você pode sugerir algum lugar, se ela está conseguindo fazer essa caminhada, né? Com Foi certeza. pedido aqui para mim para ler 2 perguntas que veio no WhatsApp, e uma delas eu vou fazer, Aninha, depois eu vejo a outra pergunta do YouTube. Só sinto muito aqui. A pergunta que foi feita aqui: quando você prevê que todas as atividades retornarão à normalidade? As atividades já retornaram, todas as atividades estão presenciais. A única coisa é que ainda tem a exigência das máscaras, porque a gente segue aí o governo, né? As orientações da vigilância sanitária e do governo. Então, mas todas as atividades já estão de modo presencial, utilizando máscara, o
parque todo tem displays de álcool gel para as pessoas higienizarem as mãos, a gente orienta o distanciamento, para correr, para fazer atividade, tem que estar de máscara. Então, assim, as atividades já voltaram ao normal. O que não aconteceu esse ano, que aí já seria uma aglomeração muito grande, foi o bloco Galinha da Angola, né, no carnaval, porque não teve carnaval de rua, e não vai ter, né, provavelmente. Então, mas as outras atividades já estão na normalidade. Tá, e a pessoa está colocando aqui, ó, tem um carinho especial por todas as atividades do parque, como, por exemplo, Observatório de Pássaros Urbanos, ele cita, o Clube de Xadrez, e o favorito da população de São José dos Campos, eu não sei qual favorito, qual foi a dosagem que ele tem aí, da medida desse favorito da população de São José dos Campos, mas deve ser da pessoa, os músicos de domingo no Bambuzal. E aproveito para expressar minha profunda admiração pelo professor Roberto Stampignac, que coordena um brilhante trabalho de ciência no parque. Ah, ele é fantástico. Eu tenho reunião com ele amanhã cedo, inclusive. Ah, é fantástico mesmo. Ele é sensacional, o nosso professor Pardal. Gostei disso. Muito legal o projeto dele. Aí, mais uma perguntinha. Qual é o custo mensal ou anual aproximado do investimento da manutenção do Vicentino Alegre? Não vou lembrar de cabeça. Tá. Sou péssima de número. Eu posso depois passar essa informação e você passar para a pessoa. Me desculpa quem está perguntando, mas se tem uma coisa que eu não lembro, é número. Tá, tudo bem, não tem problema. E aqui, o Aécio, gente, ele deixou aqui uma mensagem importante. Diga para a Arlete, sou eu. Que o meu livro está pronto e está com o Jorge, que é a pessoa que fundou tudo isso aqui, que desenvolveu todo esse projeto da rádio, né? E deve lançar em São José dos Campos esse mês. Nós vamos aguardar você, Aécio. Nossa, vai ser um prazer recebê-lo aqui, viu? Bom, Aninha, qual é a pergunta que a gente pulou aí do YouTube, ou não? O doutor Eduardo pergunta para Valéria a respeito do seu pai. Deísmo ou teísmo? Ficou clara a pergunta, Valéria? Não entendi essa pergunta. A respeito do pai da palestrante, professora Valéria. Deísmo ou teísmo? Eu acho que é um termo filosófico ligado à religião. Eu acho que ela está perguntando, não sei se faz sentido, doutora, mas o senhor pode reescrever ou dar uma pista para nós, qual desses lados, né? Está o meu pai, mas eu não sei identificar. Tá. Ele... Você está conseguindo ajudar, Matheus? Não? Não manjo. Então, eu já conheço. O doutor Eduardo colocar em outras palavras para nós aí. Ou meu pai é maravilhoso, viu, doutor Eduardo? Eu posso dizer isso. É um exemplo fantástico, um exemplo de pessoa mesmo, maravilhosa. Muito do que eu sou, aliás, tudo do que eu sou hoje, veio do exemplo que eu tive na minha casa, dos meus pais, do meu pai e da minha mãe. Minha mãe já é falecida, mas sempre foi uma mãe maravilhosa. E o meu pai é uma pessoa fantástica. Ele é músico, ele foi um dos fundadores do Clube do Choro, ele toca bandolim, cavaquinho, ele é alfaiate, ele esse ano completa 93 anos, muito lúcido, saudável, graças a Deus, e graças a ele também. E é uma pessoa, assim, divertida, bem-humorada, gosta de contar piada. Todas as músicas que ele toca de cabeça. Então, assim, a gente cresceu lá em casa ouvindo música boa. Então, tinha roda de choro, tinha música no domingo, né? Os filhos, somos em 7 filhos, eu sou a caçula. Então, chegava no almoço de domingo, dava na hora do almoço, meu pai chegava, desliga a televisão, vamos colocar uma música clássica para a gente almoçar. Aí a gente colocava a música e ali a gente rezava e a gente almoçava. A gente foi criado numa dualidade, porque a minha mãe
sempre foi católica, meu pai espírita, então a gente cresceu com as duas religiões, então é tudo junto e misturado, né? Tá. Eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, participava do coral da igreja, depois eu frequentei centro espírita, fui em centro de umbanda, hoje eu sou budista, né? Eu adoro religião, eu adoro teologia, eu adoro conhecer a história. É incrível. E eu acho que tudo é divino, né? Tudo que faz bem é divino. Então é isso. Não sei se eu respondi bem, doutor. A gente recebeu um apoio aqui sobre os termos. Os termos. E, doutor Eduardo, vamos aferir aí. Diferença entre teísmo e deísmo. Ao contrário das bases do teísmo, que consiste na tradição e revelação direta das informações dos antepassados. O deísmo se fundamenta na razão, no livre pensamento e nas experiências pessoais. Muito obrigada quem mandou. Muito obrigada. Ó. Tá vendo como a gente aprende? Doutor Eduardo, ele diz aqui, ele afirma, deixa eu só completar, Valéria, eu Sim. vou passar a palavra para você. Deísmo, doutor Eduardo diz que deísmo afirma que Deus criou o universo e o abandonou às suas próprias leis. Não mais interfere neste. Aí o Arnaldo completa. As bases... acho que é o que você já leu, Arletinha, desculpa, tá? Não, tudo bem. Eu não vi, porque está distante e a pessoa que usa óculos assim, à distância tem dificuldade de ler essa tela aí. É um programa que pensa fora da caixa, tá tudo certo. Todas as contribuições que vocês postam aí no YouTube são muito especiais para nós. Então, quando a gente esquecer de contar ou de dar voz a vocês, pode puxar nossa orelha. Não puxa muito, mas só nos comuniquem que é só um bocadinho, né? Para deixar, né? Que a gente consegue trazer para o convidado e para a gente aprender, porque agora essa história que o doutor Eduardo trouxe, eu aprendi. Você aprendeu? Aprendi e vou ler mais a respeito, viu, doutor Eduardo? Na próxima eu vou estar mais afiada e a gente vai falar a respeito. É isso aí. Porque é um programa que pensa fora da caixa, né, gente? Então, tudo que está trazendo aqui é para eclodir, né? De alguma maneira, né? Fala, Aninha. Eu, junto com a Valéria, vou mergulhar. Agora eu quero saber mais profundamente. Eu também, com certeza. Porque tudo isso que o doutor Eduardo estuda, ele é muito estudioso mesmo. É importante para nós. Ele está sempre contribuindo. Ele é muito estudioso. Verdade. Vocês viram o relógio? Olharam para o relógio? Mas é normal, né? Passar um bocadinho. Não é? É isso que acontece. Vai começar a hora do choro. Vamos só trazer aqui os pontos principais de hoje. Então, a Valéria contou pra gente, pessoal, 2 histórias incríveis, que uma é da Lourdinha, perdão pela palavra, Nossa Senhora de Lourdes, a história que ressignificou para mim. Qual foi a parte que ressignificou para você, Matheus? Olha, dá um tempinho. Aninha, qual a gente falou demais, né, Matheus? Que ressignificou para você, enquanto o Matheus pensa aqui. Eu pego ele de surpresa. Múltiplas respostas, complicado. Da história da minha vida? Não, o que você ressignificou do que a Aninha, do que a Valéria trouxe aqui hoje, perdão? Eu, como eu já conversei muito com a Valéria, e eu gosto muito do que eu faço no meu trabalho, mas agora, com todas as nossas conversas e com a história da Valéria, eu preciso começar a me desapegar dessa coisa forte. Eu só sou feliz se eu estiver na educação, eu só sou feliz se eu estiver na educação. Então, a Valéria me remeteu a uma reflexão assim: você está feliz, você está na educação, você faz o que você gosta. Porém, se você sair da educação, você também será feliz em outro lugar, em outro momento, e você vai encontrar o que fazer de uma forma que você goste, que você seja feliz. Isso me remeteu a uma reflexão, e eu preciso desse desapego.
Porque tá tudo Aí dentro da educação, Valéria. Tá tudo dentro da nossa mente, né? Então, se a gente tem uma mente pacífica, né, harmonizada, feliz, qualquer lugar que você vai é uma prática. É uma prática. Não é fácil, Exatamente. não, mas é uma prática. E também eu queria contar assim, sobre a Ana, o Matheus tendo uma outra faixa etária, a Babi também, mas você citou também, né, sobre ser mãe. E o quanto que esse é um excelente modelo para elas, né? A sua tem 25, a minha tem 35, só um pouquinho, 10 a mais. Mas, assim, de qualquer maneira, não importa a idade, nem do Matheus e nem da Babi. E agora você e a Ana como mãe. O que a gente está desenvolvendo e está contribuindo com a sociedade também reverbera para as nossas filhas, né? Com certeza. O exemplo é tudo. É tudo. Então, assim, não interessa se você é uma família que tem dinheiro, uma família que não tem dinheiro, que não tem recurso, que mora num lugar simples ou num lugar sofisticado. O exemplo é o que resolve. Então, eu posso dizer que, assim, eu fiquei sozinha, né? Eu me separei muito cedo, quando a minha filha ainda era pequena, muito pequena. E apesar dela ter o relacionamento com o pai, a gente cresceu, ela cresceu comigo, né? Grudada comigo. E, assim, foi muito divertido. Ser mãe, para mim, foi uma coisa muito boa. Lógico que teve momentos difíceis, de choradeira, de tristeza, mas teve muito mais momento legal. E hoje eu posso dizer que eu fui um bom exemplo, que eu sou um bom exemplo para minha filha. Ela é formada, é médica veterinária, está aí num outro país fazendo um mestrado, tudo por mérito dela. Eu me lembro que quando ela estava na escola, pequenininha, né? Fazia aquele monte de tarefa, chegava em casa com tarefa, e eu chegava do trabalho, porque eu sempre trabalhei, eu chegava e falava, Júlia, vamos fazer tarefa? Já fiz. Eu falava, nossa, mas eu queria te ajudar. Não, mas eu já fiz. Então, assim, ela sempre fez as coisas dela com muita responsabilidade, com muito afinco, né? É extremamente ansiosa, mas ela tá atrás dos sonhos dela. E eu posso dizer que eu tenho muita responsabilidade nisso, sim. O mérito é todo dela, porque o esforço é dela. Mas eu sempre apoiei, eu sempre deixei ir, né? Então, estou com saudade? Lógico que estou. Mas estou muito feliz por ela estar trilhando o caminho que ela está trilhando, como a Marcele também, né? Está aí trilhando o caminho dela. E a gente pode dizer que a gente que a gente contribuiu de alguma forma. A gente contribui de alguma forma, nem que seja levando e buscando todo dia na escola. Exatamente, não é? Exatamente. E por estarmos que numa situação diferente, né? Sem o papai e a mamãe junto no mesmo local, há a possibilidade de que as pessoas imaginem que há diferença, mas aí que trouxe essa autonomia para elas. Sim, né? com certeza. Muito isso. E eu escuto muito isso da Júlia, né? Mãe, você é o meu exemplo. Eu fiz uma entrevista aqui hoje para entrar num trabalho, eu falei de você na entrevista, né? Então, assim, poxa vida, é muito gostoso ouvir isso, né? Eu me sinto muito realizada como mãe. Eu acho que é uma experiência incrível, né? Passamos, sim, por momentos turbulentos aí, mas que o amor resolve, né? Com certeza, não há dúvida. E o exemplo é bem importante mesmo, eu concordo. Então, bastante. É isso. E vocês assistiram hoje aqui no programa a mulher, a empresária, a mãe da Júlia, a filha, né? A pessoa que trouxe para vocês muitas ideias para que vocês pudessem refletir. Agora faltou o Matheus dizer para a gente o que ressignificou sua vida hoje. Vai ser estranho no começo, mas eu vou... Você vai se explicar. Eu vou me explicar, né? A fala, eu vou usar alguns trocadilhos na verdade, algumas falas do Karnal, né? No relação a pecados capitais, né? Uhum. Então, no caso, eu não posso te invejar, porque o invejar é querer tirar de você o que é seu.
Então, o termo correto seria... É feio o termo, mas eu cobiço. A cobiça, ela é diferente. Ela vê o outro como um ponto de admiração. E Vai me fazer chorar, hein, Matheus? Para. Eu sou malvado, desculpa. Nesse ponto, pelo menos. Então, eu cobiço esse bem-estar, essa forma sábia de lidar com algumas coisas. Eu sou um pouco mais novo, tem muita coisa que é muito cru, muita coisa impulsiva minha, que eu não tenho maturidade para lidar, óbvio, né? E vendo esse é boba a palavra, vai tudo bem. Esse alto astral me conforta. E eu cobiço isso. Eu quero roubar. Não quero roubar. Quero fazer igual. Isso. Eu quero fazer igual. E eu quero propor também uma admiração, porque só porque você tá bem ou que você transborda essa felicidade, não quer dizer que chegar até aí foi fácil. Exatamente. E então, é um caminho. E a ênfase, né, pelo Dia das Mulheres, principalmente por ser mulher. Que acho que nascer mulher nesse mundo é nascer no modo hardcore. Nascer no mais difícil. E aí duplica a dificuldade quando você é mãe. Então, assim, o meu profundo respeito e admiração por isso. Obrigada, Matheus. Que sabe as palavras. É novo, mas olha que sabedoria na fala, né? Exatamente. É estranho, eu falei. Quando eu conheci a sua mãe, né? A gente dava muita risada. A gente dá risada ainda quando a gente lembra das histórias que a gente passou, né? Então, a gente ria muito, mas ria assim de fazer xixi na calça, de tanto que a gente ria. Não sei se pode falar isso aqui, mas já falei, né? Minha mãe é habilidosa para fazer isso. Então, muito, né? Muito. Então, a gente tinha altos acessos, né? Então, eu lembro de você, Matheus, na barriga da sua mãe, sabe? Nossa. Então, eu sou amiga dela desde antes de você ser projetado, planejado. Não foi exatamente planejado, mas foi. Apareceu. Simplesmente e tá aí, olha só que projeto bom, né? Deu bom. Deu bom. Até aqui tá tudo bem. Tá tudo certo. E então, assim, um menino querido desse só podia sair de uma pessoa querida como a Giovana. Olha só, um bom exemplo de mãe tem aqui um bom filho, né? Um bom... Juro que minha irmã é mais legal. Vocês os dois, vocês são especiais, né? Tem pais especiais também. E a gente percebe muito isso, né, Valéria? Quando eles estão longe de nós, né? Sim. Tudo que você percebe tá ali. Tá ali na maneira que eles se colocam, que eles reproduzem, né, à distância, né? É muito rico isso. E forte também. É muito forte. Dá tempo de contar mais um negócio ainda, Claro, rapidinho? eu adoro suas histórias. Vai. Então, o meu pai, a gente sempre escutou do meu pai assim, que ele sempre, às vezes ele chegava na hora do almoço, imagina, minha mãe com aquele monte de filho, né, que fazia comida para todo mundo, e às vezes meu pai chegava com uma outra pessoa que ele pegou na rua, que estava lá pedindo comida, ele falava, vamos lá em casa almoçar. E ele sempre pagava alguma coisa para alguém comer na rua, e ele sempre falou pra gente, não importa o que a pessoa vai fazer com isso, se ela está pedindo ajuda, ajuda, né? E eu cresci com isso, eu faço isso quando eu posso, e a minha filha faz também. Então, uma coisa muito divertida, ela fez faculdade lá em Poços de Caldas, né? E eu dava o dinheiro para ela passar o mês, né? O dinheiro nunca dava, porque ela vivia pagando café na padaria da rodoviária para alguém, café na padaria lá da cidade. Aí, quando eu ia, algumas vezes que eu ia lá para Poços, chegava na padaria, tinha lá alguém sentado na porta da padaria que sabia o nome dela, ela sabia o nome da pessoa, sabia o nome do cachorro, porque ela sempre pagava ali um café da manhã para aquela pessoa, para aquele cachorro, né? Então, assim, o exemplo é tudo, né? É de pai para filho e vai. E ela com certeza continua fazendo isso, eu continuo fazendo, meu pai continua fazendo e, se Deus quiser, todo mundo vai continuar fazendo. Porque, Amém. né? Ajudar é sempre bom. É certeza do ganho, né? Em todos os sentidos. Todos, né? Babi, o que você quer contar que significou para você? Você quer contar? Porque você está vendo as coisas por um outro lado aí, né? Sim, na nave. Essa nave que você está. Esse monte de coisa aí.
Exatamente, é o que me marcou muito, ela falando sobre aprender as coisas, né? Não exercer só a sua função, mas é aprender as outras coisas que não tem nada a ver com a sua função. E isso pode agregar, né? Sim. Na sua vida. Uhum. E, por exemplo, eu sigo muito esse exemplo, né? De aprender várias coisas. Eu já aprendi de tudo, mas eu ainda tenho muito mais para aprender. Sim. Então é um desafio. Isso que eu tô tô encarando como desafio. Isso mesmo. A gente Isso tem que que me aprender. marcou. A gente tem que aprender todo dia, porque senão a gente para, né? Sim, exatamente. A gente para. Então, Principalmente no caso da Babi, que quando tá morando sozinha, tem que cortar o problema da mangueira lá que caiu, tem que tirar a sujeira do ralo, tem de que... tudo. Coisa de casa, coisa de trabalho, coisa da rádio. não Olha, é? Né, como eu disse no início do programa, nós não tínhamos alguém para pilotar essa nave que ela tá falando, Valéria. Aham. Já fui E professora, já fui se comprometeu. assistente para ajudar no evento, já fui agora operando a mesa de som. Que Só legal. que não é a sua tá vendo? profissão, É. Já pintei parede. Aham, Vamos olha aprender. que legal, isso mesmo. Ó, eu não sei operar a mesa de som, preciso aprender. Eu também não. Então, ela é o coração daqui. Se ela não vier... Muito Hoje ela bom. falou que ia pedir demissão, eu falei, você tá brincando. Tranca a porta, tranca a porta. Ela estava brincando, graças a Deus, pessoal. Que bom, que bom. Bom humor também faz parte, né? Faz a diferença. Aninha está com problema no telefone, né? Hoje não tem pernilongo, né? Não tem. A bateria está acabando, aí eu liguei ele no computador. É um programa tá que certo. pensa fora da caixa. Exatamente, exatamente. Gente, nós vamos encerrar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade. Matheus, Aninha, a Valéria. Olha, quando eu conversei com a Valéria, Uhum. eu já gostei muito da Valéria, porque ela é tão tímida quanto eu. Olha, eu sou tímida, você então pode tá não certo. acreditar, mas eu sou tímida. Mas dá tudo certo. Aí eu não sou, Valéria. Eu Eu falo sou. até com poste. Eu falo também. Eu falo também, mas eu sou tímida. Valéria, eu adoro fila de banco para eu conhecer todo mundo. Ah lá, imagino. Eu falo com o da Imagino. frente, com o de trás, com o do lado, com o outro. Adoro fila de banco. Então a gente tem um É um prazer enorme tem uma estar com saudade você, de Valéria. pagar boleto, conversar com as pessoas na fila. Também, Matheus? Aí, Hã? Matheus se identificou com essa fala. Eu senti um pouquinho de saudosismo, que eu lembro de pagar boleto e conversar com a pessoa da frente, de trás. Ah lá, tá vendo? É muito bom. Foi maravilhoso estar com você e agradecer a sua presença. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer enorme, né, vir dividir aqui um pouco da minha história para vocês, com vocês. Sempre tive pessoas muito boas perto de mim, grandes amigos. Eu falo que os meus amigos são anjos, né, fantasiados. Então, eu sempre tive a oportunidade de conhecer boas pessoas. Então, eu agradeço muito essas pessoas que passaram pela minha vida, que me ensinaram, que me pentelharam, porque até quem me perturbou bastante me ajudou nessa trajetória, né? Me fez enxergar aí algumas coisas. Então, essa oportunidade de estar aqui, dividindo um pouquinho da minha experiência, é contar um pouco, é poder motivar, falar para as pessoas que dá certo. Não é todo dia que a gente está redondo, não é todo dia que a gente está bem, mas tem muito mais coisa boa para acontecer. Eu sou muito otimista, então eu acho que o bem vai sempre vencer, que a gente sempre vai passar por bons momentos. Então, o meu conselho aqui, se é que eu posso dar um conselho, é para as pessoas não desistirem e acreditarem que todo mundo nasceu para ser feliz. Às vezes em momentos diferentes, mas todo mundo nasceu para ser feliz. Então, não vamos desanimar, não, né? E vamos, força na peruca, né? E que você vai dar pode certo. ir lá no Vicentino Aranha para se divertir mais ainda. Olha, e não as é? pessoas que estão aí, né, no YouTube, no WhatsApp, se quiserem me procurar lá no parque, dar sugestões, eu prometo que eu não vou reclamar, pode dar sugestão, não vou torcer o nariz. Me procura, eu tô lá todos os dias, é só pedir para o vigilante me chamar lá, eu tô por lá. Então, quando for lá num domingo também, vem falar um oi para mim, olha, eu estava lá no YouTube
Eu adoro conhecer as pessoas e conversar um pouco, tá bom? Que bom, que delícia. Foi excepcionalmente importante para mim retomar o contato com você. Eu adorei. Nossa, de verdade mesmo, porque você me remete a muitas memórias afetivas, né? Algumas coisas que eu não sabia, que a gente ainda passou mais ou menos semelhante, igual Sim. não, mas semelhante na nossa trajetória como mãe, como profissional e tudo mais. E agregou muito, tenho Que bom. certeza. Esse programa fica gravado para que você divida com as pessoas, se você gostou. E nós vamos continuar compartilhando, principalmente o site, Babi. Nesse espaço que a Valéria conta das contribuições, a gente vai pegar uma parte dessa fala de novo e deixar aqui. Vou pedir até para a rádio divulgar dos outros programas, porque temos vários programas aqui. Ótimo. Tá? E o programa que a gente está fazendo aqui e os outros, ele vai para outros países, ele vai para muitas instituições, em muitos outros lugares, né, Babi? Eu vou conversar com o Rodrigo, com o Jorge Reis, Isso. com o Carlinhos e com Rui. o Rui. E eles gostam muito de divulgar. Assim como aconteceu com a Aécio, todas as pessoas que estão trazendo algo positivo para a sociedade. Que bom. É isso que eles desejam aqui. Independente de dogmas, tá? É essa a questão mais importante que eu vejo aqui. Que bom. A gente respeita todos que estão aqui com suas escolhas, com seus trabalhos, né, Matheus? Isso sempre foi muito forte, né? Sim, a gente evita falar de alguns pontos políticos. Talvez a gente adere a algumas críticas, mas com relação ao apoio social, né? A importância que a gente tem que ter um carinho pela nossa população, pelas pessoas que nos envolvem. Mas a gente sempre tranquilo, sempre na paz, na base do debate, não do embate. Exatamente. Eu vou colocar, então, no grupo dos tarifeiros, que é o nosso grupo aqui da rádio, esse pedido que você coloca e, de repente, vai cocriando aí, né? Com certeza. Eu me senti muito bem aqui. Queria agradecer o acolhimento. Viu, Ana? O seu também. Me senti muito à vontade para compartilhar essas histórias, né? Porque a gente contar um pouco de coisas íntimas da gente, a gente não sai contando isso, Sim, assim, né? claro. E eu vim contar na rádio. Então, assim, vocês me deixaram muito à vontade, né? Me senti bem aqui para poder compartilhar essa história e para mostrar que todo mundo passa por momentos complicados, né? Mas passa. E os conflitos, eles existirão por muito tempo. Não dá para bani-los só quando a gente não está mais aqui nesse plano, né? Exatamente. Aí você é budista, Marcele também. Lá, tá tudo vendo? isso fica muito forte. Que legal. É legal. Então, muito obrigada. Quer despedir? Opa, obrigado. Muito obrigada, Valéria. Muito obrigada a você que nos assistiu, que nos prestigiou, que trouxe as suas perguntas, que contribuiu de alguma maneira, até assistindo. Vocês que mandaram também todas as perguntas aqui no WhatsApp. Foi muito especial. Nós sempre respeitamos as pessoas que não querem ser mencionadas. Então, esse é um acordo, um combinado conosco, porque é um programa que pensa fora da caixa. Então, tudo pode acontecer, né? Muito obrigada a vocês todos que fazem parte do meu sonho, do sonho dessa rádio, de todo esse lugar, desse espaço que nós estamos. Até a próxima segunda, às 19 horas, sempre com novas atrações. Você ouviu Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Agradecemos sua atenção e esperamos revê-los na próxima segunda-feira, às 19 horas. Excelente semana a todos!